Deus, Ele fala através da boca, né, do profeta, não através de um paletó, não é isso? Eu me lembro até de uma música que Luiz Iriato Piru, né? Fala paletó, paletó não fala nada, né? Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, para não fugir aqui do contexto, né? Aqui no livro de Efésios fala muito sobre a autoridade de Deus, né? Essa questão, irmãos, da individualidade, da espiritualidade, né? É de cada um. Uma vez eu sempre gosto de fazer aquela oração de posição de mão, né? Hoje eu não vou fazer, mas e às vezes quando eu coloco a mão na cabeça de alguém, tem pessoas que se manifestam mesmo. Mas, irmãos, a gente tem que ver a nossa vida em consagração. Por que tem pessoas que às vezes tiram até a mão lá, não permite que a mão da pessoa fique na cabeça, né? Porque tem medo de se manifestar. Nem todo mundo é liberto. Nem todos que estão dentro da casa de Deus é liberto. Eu me lembro muito bem daquela passagem lá de Lázaro, né? Quando ele foi ressuscitado, né, por Jesus. Lázaro estava sendo ali ressuscitado, mas ele estava precisando da libertação, de tirar dele as faixas, né? Faixas que faziam com que ele impedia dele andar, dele ver, ouvir e falar. E aí de repente, né, tirava ali aquele lenço, né, que estava envolvendo ali a sua cabeça, e aí ele passou a ver, a ouvir e a falar. Amém? Então é isso que nós precisamos, irmãos, enxergar o céu, né? Enxergar nós que estamos buscando uma perfeição, né? Tiago mesmo, ele chegou a falar, quando ele fala em relação a respeito sobre a língua, né? Ali no capítulo 3, né, de Tiago diz que se o homem conseguir, tanto o homem como a mulher, né, conseguir controlar, né, a sua língua, consegue controlar todo o seu corpo, ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Efésios capítulo de número 6, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14 e 18. No 14 diz assim, ó: desperta tu que dorme, do meio dos mortos, levanta-te, Cristo te esclarecerá. Ou em outra versão diz assim: Jesus Cristo vai te esclarecer como deveis andar. Desperta tu que dorme. Irmãos, eu aqui para as mãos, você falou Efésios quanto? 5:14. E de repente, irmãos, a igreja hoje ela está passando, infelizmente, porque a palavra foi falada hoje pelo servo de Deus aqui, pelo anjo dessa igreja, o pastor Evandro. Irmãos, está contextualizado, né, nos dias de hoje. Infelizmente, as pessoas, se tem alguém que gosta, né, escuta. Quando alguém que já não gosta, não escuta, se levanta, vai ao banheiro, vai ao bebedouro, vai lá pro lado de fora, fica lá na igreja, às vezes está sentado no banco, ou está ouvindo o celular, ou está lendo a Bíblia, faz de tudo para não estar ligado na palavra que é pregada pelo pregador. E aí perde o fio da boiada, e em vez de ganhar, está perdendo. Aí vem, aí quando sai diz: Deus não falou. Deus falou, Deus vai continuar falando. O problema é que nem todos que entram dentro da casa de Deus entram no espírito mesmo de ouvir e adorar e obedecer. Amém? Então são 3 formas de nós receber de Deus o milagre. Nós ouvir, né, guardar no coração e praticar a palavra de Deus. Uma vez nós fazendo isso, irmão, as outras coisas Deus vai acrescentar. Por isso que aqui Jesus ele vai dizer: desperta, né? Eu me lembro também daquela palavra lá de Jeremias 33, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes eu fico brincando com esse número. Graças
classifiquei esse número como um número, o telefone de Deus, né? 333, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Em 1 Coríntios 2:9, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viram, né? E o que ainda não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para revelar para os que o temem. Em outra versão diz para a sua igreja. Amém, irmãos? E aqui no 18, aí o apóstolo Paulo, né? Ele dá aqui um conselho. Enchei-vos. Quer dizer, significa a palavra enchei-vos, significa encher todos os dias. Ele vai ter que botar mais gasolina, não é isso? Vai ter que ver o nível do óleo, né? Colocar água no radiador do carro, né? Olhar os pneus para ver se está equilibrado, né? Para poder pegar a estrada, para não ficar no meio da estrada. A nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Todo dia precisamos fazer uma revisão. Todo dia, meus irmãos, precisamos se encher. Aí o apóstolo Paulo ele vai e diz assim: enchei-vos, né? Não se embriaguei com vinho que há desolação. Quer dizer, em outra versão, né? Não se embriaguei com vinho que há contenda, né? O vinho da contenda, o vinho da desigualdade social, o vinho do preconceito, o vinho do ódio, da ira, né? Da falta de liberar perdão, o vinho da falta de humildade, de compaixão e de compreensão, né? Esse vinho aí, ele é um vinho maldito, e esse vinho, ele está aí, né? Para enfiar, né? No nossa mente, no nosso coração. Se nós não vigiarmos, ele vai entrar nós, vai nos perverter. Nós vamos ficar bêbado e embriagado com este vinho. O livro de Provérbio, né, que é o livro da sabedoria de Deus, Provérbio capítulo 6, né, no versículo 12, né, está lá escrito 7 coisas que abobina Deus, né, que Deus abobina, né, 7 coisas que Deus aborrece. Das 7, a mais pior de todas é a de irmãos que espalha contenda entre irmãos, né? Esse é o pior de todos, que Deus ele abomina, né? Deus ele não aprova, Deus ele se aborrece quando nós contendendo entre os irmãos contendendo, né? Então, irmãos, a gente tem que procurar ter paz, ter comunhão, ter união, ter compreensão, ser tolerante, ser misericordioso, né? Ter misericórdia, né? Do jeito como Deus tem misericórdia de nós, aí temos que ter dos nossos irmãos. Temos que procurar entender, né, a sua natureza, o seu jeito de ser, e procurar respeitar a maneira que ela é, que ele é, porque cada um de nós, irmãos, é diferente, mas o Espírito está em todos nós, né? O Espírito é o mesmo. É como o apóstolo Paulo disse sobre o ministério, né, sobre os ministérios, né, que há uma variedade, né, de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Amém, irmãos? Há uma variedade, cada um ministério tem uma forma, né, de trabalhar, de ministrar, né? Mas o Espírito ele atua em todos os ministérios. Amém, irmãos? Até nas seitas. O Espírito está lá porque está invocando o nome do Senhor Jesus. Jesus ele falou que aonde tiver 1, 2 ou 3, né, reunido no seu nome, lá ele está presente. Mesmo que seja uma seita, mas se invocar o nome de Jesus, o Espírito do Senhor Jesus, né, se manifesta ali naquele momento ali. Amém, irmãos? Então, a gente precisa entender que nós temos que a cada dia, irmãos, se encher da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da bondade de Deus, né? Buscar os melhores dons, né? Com zelo, né? Os melhores dons. Há 9 dons na Bíblia, né? Lá no livro de Coríntios está lá escrito que há 9 dons à disposição da igreja. Cabe a cada um de nós buscar ou não buscar, porque Deus deu o livre-arbítrio, né? Deu a liberdade de escolha. Então a gente temos que zelar do dom, como diz Apocalipse 3:11: guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Amém? Então guarde, irmãos, a sua salvação. Amém? Guarde, porque Jesus está voltando. Ele está vindo, ele está chegando para vir buscar a sua igreja. Já foi falado aqui, mais de 2000 anos, né, que Jesus veio, ele foi e ele vai voltar. Em João 14, né, ele prepara ali os discípulos, ele começa o seu último sermão ali,
preparando os discípulos, dizendo assim: não se turbe o seu coração e nem se atemorize, né? Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitas moradas para muitos. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito: irei preparar um lugar e não poderei levar vocês agora comigo, mas eu voltarei outra vez, para que eu possa levar todos vocês aonde eu estiver. Todos vêm estar comigo. Aí Tomé faz a pergunta para Jesus: quantos Tomé não tem no nosso meio? Confuso, acha que todos os caminhos chegam a Deus, e não chegam. É só um caminho só que chega a Deus, e é através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí no versículo 6, né? João 14, versículo 6, Jesus responde para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ponto final. Amém, irmãos? Então, concluindo aqui a minha palavra, quando, irmãos, Deus, Ele quer avivar o seu povo. Estamos agora até no trimestre agora de ensino teológico, né? Da revista da CDAB. Lá em casa eu entro no canal da EBD de Recife e escuto. Hoje mesmo eu ouvi a lição número 9. É uma revista que só tem apenas 13 lições e fala justamente sobre avivamento. E a igreja, ela vai provar na tribulação o avivamento. O avivamento vai vir só para a igreja. A igreja não vai passar pela tribulação. A igreja não vai passar. A igreja, ela vai, quando a tribulação vier, quando vier a batalha no Armagedon, a igreja não vai estar mais aqui na terra. Jesus já teve vindo pegar a sua igreja e ter levado. Então precisamos, irmão, entender que além da salvação ser individual, temos que perseverar na fé, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, Ele é o nosso Redentor, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, concluindo agora, dando nó para o inimigo não desatar, né? Fechando com chave de ouro. Voltando aqui nas cartas de Efésios 5, 18, né? Quando o apóstolo Paulo se inicia, concluindo aí, fechando com chave de ouro, né? O apóstolo Paulo dizendo assim: não se embriaguei com vinho que há contenda, mas se enchei-vos do Espírito Santo. Gostaria de pedir ao nosso amado pastor, que é seu pastor, nosso pastor, para ler aí, pastor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quero concluir com esse texto, para não fugir do texto que ele, né, recitou nessa noite para nós aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu já passo o microfone para o pastor, e eu já agradeço, pastor, por esta oportunidade. Lendo aí para a igreja, Atos 1, 8. Que diz assim: todos já encontraram? Quem encontrou diz amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.